o nome dessa pregação é: será que você está ouvindo Jesus? Será que você está ouvindo Ele te chamar? Cara, eu já mudei essa pregação 10 vezes durante essa semana, e quase mudei hoje de novo, mas sabe, eu sei que Jesus tem dado graça e misericórdia, é muita responsabilidade estar aqui. Já peço perdão para vocês se eu falar alguma besteira, alguma groselha. Não saia da igreja mal por conta disso, mas que Jesus possa tocar o seu coração e que Jesus me ajude. Amém? Intercedam por mim aí, meus irmãos. Cara, eu desde criança eu tenho experiências com Jesus. Com 4 anos de idade, Jesus apareceu para mim e estava brincando comigo. Aí vocês já devem estar pensando: nossa, né? Que menino especial. E aí eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, Jesus veio brincar comigo essa tarde. Eu estava na sala. E ela, né, toda feliz e animada: nossa, Jesus foi falar com ele. E ela: como que Jesus é? Aí eu falei: ele é verde, ele está aqui, ó. Ou seja, não era Jesus, né? Era o diabo vindo se apresentar como Jesus para mim. E ele aparece 2 vezes para mim e minha mãe expulsa. Então, é muito doido porque desde criança eu tenho sonhos proféticos. Jesus já me usou muito e eu fui colocando Jesus dentro de uma caixinha, sabe? Eu vinha do ministério muito profético, então todo culto era palavra profética, era profecia, era algo sobrenatural. Talvez você venha dessa cultura também. E aí, cara, eu saio de lá, eu e minha esposa, né, embaixo de bênção, Jesus nos direcionando para um novo lugar. A gente tinha uma palavra tipo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. A gente saiu do outro ministério com 16 anos, líderes de jovens, Jesus nos usando e nos transformando através daquelas pessoas. Mas sabe, Jesus falou: sai. E a gente passou 6 meses visitando Poema, porque a gente já tinha uma afinidade. E aí a gente visitava outras igrejas, e eu lembro que eu nunca tinha feito isso, porque eu sou o crente do berço evangélico, sabe? Então, eu não tenho uma história incrível, eu não fui drogado, bêbado, nunca saí pegando todas as menininhas, eu nunca fiz nada desse tipo de coisa. Então isso às vezes me incomodava, porque parecia que só tinha poder a pregação daquele que era drogado, bandido, e Jesus resgatou. Sabe? Mas existe poder em todas essas transformações, porque Jesus, ele se revela em diversas faces, meu irmão. Ele se revela para você que nasceu no berço evangélico. Ele também se revela a você que talvez um dia teve preso pelos seus atos. Jesus, ele tem o poder de nos redimir e de nos levantar. E eu não sou maior ou melhor que você. Muito pelo contrário, eu preciso da graça de Deus. Porque vivendo dentro da igreja, cara, a gente acaba ficando muito evangélico. Então eu cheguei aqui muito evangélico. Eu sabia o que era o certo e o que era errado. Eu jejuava, eu buscava Jesus, eu tinha uma vida em santidade. Quando as pessoas falavam para mim: cara, você não vai namorar? Eu falava: não, Jesus vai preparar uma mulher para mim. A Laís é minha 2ª namorada. Eu esperei até o casamento para a gente ter relação. Fui tentado diversas vezes, cara. Quantas vezes não quis fazer besteiras, porque a alma grita, o corpo grita, né? Os hormônios, a flor da pele. Mas eu te digo, vale a pena esperar, meu irmão. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas... E aí, cara, Jesus, ele traz a gente para cá e eu venho tipo: nossa, saí de paz, né? Saí em paz da outra igreja, a gente foi abençoado. Jesus, ele tocou no coração dos nossos líderes. Eu sei que a gente estava tão incomodado de sair e a minha preocupação era com as pessoas que ficariam. E eu nunca sou desse cara de ficar pedindo: Jesus, me dá sinais. Porque, cara, se Jesus fala e pronto, acabou. Mas nesse dia eu fui: Jesus, me dá 3 sinais. Eu estava já alguns meses incomodado. E aí eu saí para caminhar, fui no parque sozinho. E geralmente eu não gosto de usar muito fone assim para escutar música. E eu coloquei um louvor. E Jesus falou claramente para mim: você precisa sair. Eu falei: então me dá 3 sinais. E o primeiro sinal era que alguém, cara, ia ter um toque, ia falar: mano, vocês não são mais daqui, vocês precisam sair fora. O segundo, eu já nem lembro mais qual era. E o terceiro era o mais ousado. Eu falei: Jesus, você vai tocar no coração do pastor, porque eu não fiquei 16 anos para sair brigado. Cara, uma semana depois, uma pessoa virou pra gente e falou assim: eu tive um sonho com vocês. Vocês estavam assistindo o culto dos jovens aqui. Vocês estavam sentados no banco de trás da igreja, vendo tudo que Jesus fez e construiu através de vocês. Mas vocês não faziam mais parte desse ministério.
Depois veio outra pessoa e falou alguma outra coisa que eu já não lembro, que é o item 2. E aí o terceiro era o mais difícil, cara. Como que a gente, 16 anos lá no ministério, ia sair fora, ia abandonar os jovens, porque já tinha saído uma galera, cara. O pessoal tinha saído por diversos motivos, mas a gente estava debaixo de uma palavra de Deus. E eu falei, Deus, se você é Deus de verdade, você vai falar com o pastor. E aí era meio pandemia assim, acho que era 2020, salvo engano. A gente tentou algumas mesas presenciais e não deu certo. E aí Jesus marcou uma mesa online mesmo, e começamos a falar, a gente está escutando várias coisas que estão acontecendo e para a gente não importa, mas a gente tem uma palavra de Deus, que é a hora da gente sair, abandonar tudo e ir para um novo lugar, porque Jesus quer transformar a nossa vida, a gente precisa ir para outro lugar, a gente está retido aqui. E aí, cara, a pastora começou, a ter a caras e bocas ali, eu falei, vamos tomar várias bordoadas. E aí, na hora que a pastora e a gente terminou, uns 15 minutos falando, a pastora ia falar, o pastor falou assim, eu vou falar primeiro. Eu falei, já vem. E aí ele falou assim, é de Deus, Deus falou comigo faz uma semana. E aí Jesus nos traz aqui para Poema, cara. E aí eu venho muito evangélico, como eu disse, muito de boa, cara. Eu não saí brigado, achava que não tinha raízes, de coisas do meu passado, achava que estava tudo bem com as coisas dentro da igreja, e eu venho aqui para uma casa que, cara, eu não tinha aquela unção profética a todo culto. No começo Jesus até me usou de vez em quando, eu tinha medo. Lembro que um dia eu entreguei uma palavra para o André, ele ficou falando da palavra 1 ano, cara, eu falei, ferrou, e se não for de Deus? E cara, eu comecei a colocar Jesus dentro de uma caixinha, e um dia eu falei, Deus, eu acho que você não fala mais comigo. Eu acho que eu estou num deserto, eu estou num silêncio. Eu acho que você, cara, talvez esqueceu de mim, talvez é só uma igreja muito legal. E sabe, a gente começou a andar nessa casa, e quando a gente chega como evangélico, e hoje a gente tem se tornado cristãos de verdade, filhos de Deus, renovados pela palavra e não por um mover, e não pelo movimento. Não que isso seja errado, isso faz parte, mas a palavra é a base que fundamenta as nossas vidas. E Jesus tem usado quem? Vocês, o corpo, o GC, a igreja, os pastores, os líderes, pessoas que nem são do meu convívio, cara. Eu lembro que eu cheguei no primeiro GC, o André fala disso até hoje, que é muito bom. Eu e ela, a gente chegou e falou assim, a nossa única oração na Poema era, Jesus, não queremos andar sozinhos, queremos ser amigos. E a gente chegou no GC não querendo ir, porque a gente cuidava de uma célula. E aí a gente tinha preguiça, sabe a preguiça de crente? Mano, eu já sei como é. Sabe, a gente está vivendo uma fase que talvez a gente sabe muito o que é, mas a gente está esquecendo das novas faces de Jesus, porque Ele continua se movimentando em todas as estações. Ele continua falando, cara, se você está no inverno, no verão, na primavera ou no outono. Ele continua falando se hoje você está aqui, você veio emburrado. Ele continua falando se hoje você veio muito feliz. Ele continua te chamando. E aí, cara, eu falei, Jesus, eu vou lá porque eu quero ter amigos. E aí eu virei naquele dia e falei, não quero fazer nada na igreja, porque todo lugar que a gente ia, os caras falavam assim, tem, é líder de jovens, já é profeta, é isso, é aquilo. Parecia um currículo e a gente estava cansado de tudo aquilo. E a gente falou, vou ficar de boa, mano. E ficamos de boa na Poema uns 2 anos. A gente começou a ir no GC porque o GC era legal. Era um monte de jovem da mesma idade, assim, casado, né? Tipo assim, igual o Heiver e Aná, Pietro Khaled. A gente começou a se conectar, então a gente tinha lá o GC de São Bernardo, Santo André, Diadema, o pessoal do ABC. E, cara, Jesus, naquele primeiro momento, nos deu uma família. E, sabe, Jesus começou a nos mover e a nos confrontar, cara, através da vida do André e da Nay. Os caras moram em Mogi, e eles chegavam primeiro do GC do que eu, que morava 15 minutos do GC. Os caras pegavam 1 hora e pouco de trânsito e eram os primeiros a chegar. E eu morava 15 minutos. Cara, e eu não ia no GC, eu chegava atrasado. E isso começou a constranger meu coração, cara. E aí Jesus começou a se revelar através dos meus irmãos. Mas sabe o que acontecia? Eu não estava enxergando. Eu não estava ouvindo. Porque Jesus queria falar através dos meus irmãos, através do GC, através das mesas. Cara, tinha pavor de mesa e preguiça da palavra mesa. Pô, eu vou sentar com pessoas que eu nem conheço. Eu vou falar o que para essas pessoas? Vou ficar falando do passado? Mesa não é para isso.
Mas sabe, Jesus ele vem para quebrar o nosso paradigma e falar: ei, tira todas essas raízes evangélicas, vem para a mesa, deixa eu me revelar a você. No caminho de Emaús as pessoas caminhavam com Jesus e eles não sabiam que Jesus estava lá, mas quando eles partiram o pão, os olhos eles se abriram, cara. E é na mesa que Jesus vai se revelar para mim e para você. Às vezes eu continuo tendo preguiça. Eu moro em São Bernardo, tudo é 40 minutos, 1 hora. Tudo é muito longe. Mas sabe, Jesus tem movido. Existe um propósito em cada mesa. Existe um propósito em cada GC. Sabe? Cara, nem está na pregação, eu tenho um script ali, mas eu estou falando que está vindo no meu coração agora. Eu estou cheio de versículo, cara, eu acho que eu estou muito crente. Aí o Brisa falou para mim hoje: mano, vai dando umas conectadas para não ficar muito pesado, né? Você não foi nenhum versículo até agora, meu Deus. Cara, e aí Jesus, andamos 2 anos aqui só conhecendo as pessoas, indo numas mesas, mas sabe, eu tinha uma dificuldade de ser vulnerável. Cara, eu tinha uma dificuldade de falar do meu coração, dos meus pecados, da minha preguiça de estar ali, da minha falta de vontade de fazer de novo as coisas para o Senhor. Eu tinha, cara, medo do que as pessoas iam achar, porque eu precisava parecer um pouco crente. Pô, eu sou do berço evangélico, irmão, e eu precisava mostrar aquilo. E sabe, Jesus, Ele vem e nos fere aqui nessa casa. Eu contei para vocês, há uns 2, 3 semanas atrás, a gente perde um filho em 2023, e sabe, eu nunca tinha entendido o motivo disso, até o dia que eu partilhei aqui no ofertório, e quando eu estava falando com um casal aqui, Jesus falou no meu ouvido: eu feri vocês para que vocês fossem vulneráveis. Cara, foi através desse machucado que o Senhor faz, dessa ferida, a gente teve coragem, porque a gente não aguentava de abrir isso numa mesa para mais de 20 pessoas, que eu nunca tinha tido mesa, cara. A gente sentou e falou: orem por nós, porque eu achava que estava tudo bem, mas não está tudo bem, cara. Faz bem, não está tudo bem, porque Jesus vai te ferir para que você seja vulnerável. Sabe por quê? Porque hoje Ele está te chamando, meu irmão. Talvez você se sinta escondido, talvez você ache que Jesus não está te vendo, talvez você ache, cara, que a igreja não olha para você, que o ministério, que a sua família, que você é um acaso. Mas sabe, Jesus pega o escondido do Davizinho lá, que ninguém dava nada para ele era o mais feio da sua família. Ele era o que estava cuidando dos pastores, e Ele pega o escondido e torna o rei. Irmão, se você está escondido aí, se você está decepcionado, cara, Jesus está te chamando pelo seu nome hoje, cara. Cara, quando o Titi falou no começo: eis que estou à porta e bato, eu falei: é isso. Será que a gente está ouvindo Jesus bater o nosso coração hoje, falando: meu irmão, sai dessa zona de conforto, sai dessa cara de crente e vem andar na mesa vulnerável, onde não tem máscara, mas onde tem partir do pão. Sabe, é os irmãos que vão curar você, cara, é a igreja que vai curar, porque Jesus quer fazer algo novo. Jesus está fazendo algo novo. Sabe, quando Jesus te chama, Ele não te chama simplesmente para você vir, sentar e ficar bonito na igreja, mas Ele te dá um novo coração, e Ele põe todos os mandamentos dEle dentro de você. Vamos ler um pouco de Bíblia? Cara, eu nem sei o que eu... Mano, tinha um monte de coisa para falar aqui, já foi, pois talvez eu volte. Jesus... Cara, eu peguei a história de Samuel aqui, não vamos ler tudo para não ficar chato, pra vocês não dormirem. Mas sabe, Deus pega Ana e Eucana. Ana era estéril, Brisa falou semana passada, né? Deus pega pessoas estéreis, pessoas que não tem mais a sua potência, e Ele começa a gerar algo novo, Ele começa a te dar filhos, Ele começa a te renovar a sua fé. E Ana, muito perseverante da sua fé, ela pede: Senhor, me dá um filho. Me dá um filho que depois eu vou entregar ele para você. E o Senhor vai e concede um filho, e esse filho se chama Samuel. E hoje nós temos várias crianças que chamam Samuel, né, que são bênçãos de Deus. E cara, Samuel, ele foi entregue lá pro profeta, pro Eli, e falou: ele vai andar na casa do Senhor,
Então Samuel começou a aprender as coisas com Eli, ele ministrava na casa do Senhor. E aí 1 Samuel 3:1 vai falar assim: o menino Samuel, ou seja, ele era jovem ainda, ele já tinha desmamado e depois ele foi para o templo. O menino Samuel ministrava, está tudo na NVI, talvez algum outro na outra versão, mas o que importa é o conteúdo, tá bom? O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram tão frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontra a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: estou aqui. E ele correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: não, meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até ele e disse: estou aqui, ó Senhor, me chamou. Então ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e disse: vai e deite-se. Se ele o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está te ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como outras vezes. Samuel então disse: fala, pois o teu servo está te ouvindo. Cara, eu estava meditando sobre isso daqui, eu comecei a me chegar: cara, será que Jesus não está me chamando hoje? Eu estou dentro do templo e não estou respondendo a Ele. Eu não sou mais um Samuel, cara, porque eu vim do berço evangélico, eu vim dessa loucura cristã, cara. Talvez você chegou novo e você está conhecendo Jesus, mas sabe, independentemente se você tem 30 anos de igreja ou se você tem um mês, Jesus, você está aqui nessa casa hoje, Jesus está chamando você. Jesus está chamando você pelo seu nome: Samuel, Samuel. Será que Ele não está falando: Nai, Nai, Arthur, Arthur, Borini, Borini? Eu estou aí, cara, batendo na sua porta e você está se escondendo, por quê? Será que a gente tem se manifestado, tem agido como se fosse uma criança diante de Deus? Será que a gente não tem tido o entendimento de que Jesus, nesse tempo que se chama hoje, está nos chamando para um tempo novo, um tempo onde a gente precisa responder a Ele e continuar o propósito designado? Porque quando Deus nos chama, Ele não cumpre as suas necessidades, mas Ele te dá um destino e um propósito profético, cara. E aí quando ele responde ao Senhor, o Senhor revela tudo o que ia acontecer sobre Israel e principalmente sobre Eli. Talvez a gente seja o Eli, o profeta, cansado, gordo, cego. Talvez você está na casa de Deus aqui, cara, você não enxerga mais o que Jesus está fazendo. Talvez Jesus tenha sido tão bondoso com você, Ele tem provado o seu coração, mas tem dado graça a você e a sua família, e você não tem enxergado mais Jesus em você, na sua casa. Talvez os seus ouvidos já não conseguem escutar Jesus chamar. Talvez você não tenha mais aquele discernimento, aquela sensibilidade de falar: ei Senhor, eu estou aqui, conta comigo. Porque Jesus não está precisando da gente para o reino, mas Ele está contando com você, porque a Bíblia fala que desde que você foi formado, Ele já estava ali, cara, Ele já estava olhando para você, cara, Ele que te formou, mesmo que você seja esquecido por alguém, Jesus não nos esquece. Então desde a nossa geração, nós somos conhecidos por Deus, estamos sendo chamados por Deus, saindo de uma criatura para se tornar um filho de Deus. Cara, eu acredito que Jesus hoje tem falado: ei, sai dessa zona de conforto que você está. Ei, para de ser talvez um Samuel, analogicamente, de estar no templo do Senhor, estar servindo na casa do Senhor, estar fazendo talvez um monte de coisa para o Senhor, mas não consegue mais discernir e entender aquilo que Jesus está te chamando. Ei, não dá mais para a gente andar da mesma forma que a gente entrou. Não dá mais para a gente continuar da mesma forma que a gente entrou. Não dá mais para a gente ser uma criança mimada ou alguém que está buscando os nossos próprios interesses. Mas a gente precisa começar a olhar para Jesus de novo. Cara, quando
quando Jesus ele nos toca, ele só fala, guarda os meus mandamentos, cara. Guarda aquilo que eu estou fazendo dentro de você, guarda o seu coração, porque dele flui as palavras de vida eterna, guarda o seu coração, porque nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, mas aqueles que perseverarem em mim, esses serão salvos. Cara, eu não sei você, mas Jesus tem me gerado um desconforto, algo diferente no meu coração. Eu queria, cara, que em nome de Jesus, que o Espírito de Deus se apoderasse de você hoje, e que você soubesse que Ele está te chamando, para que você saia de onde você está e assuma o seu lugar, cara. Assuma o seu lugar diante do reino, assuma o seu lugar, cara, de vulnerabilidade. Não adianta chegar aqui e falar, não, está tudo certo, está tudo resolvido. Não existe nada que não precisa ser mudado, ou moldado, ou transformado. Cara, você está ouvindo Jesus essa noite? E será que você está ouvindo, você está respondendo? Ou você está com preguiça? Deus não responde respostas, né? O Brunão Morado acho que falou isso. Deus não responde perguntas, Ele responde respostas. Ele responde conforme a gente se movimenta diante do reino. Ele responde conforme a gente dá um passo de fé. Quando Jesus nos chama, Ele não fala, ei, fica do jeito que você está, mas prossiga para o alvo que sou eu. Mas olha para mim e continue guardando os meus mandamentos dentro de você. Cara, eu estava lendo 1 Reis essa semana, e aí, toda vez que Deus aparece para Davi, para Salomão e para outros reis que tiveram lá, Ele fala, ei, se vocês guardarem as minhas palavras, os meus ordenamentos, aquilo que eu tenho falado para você, se você guardar o seu coração, eu vou estar com você e eu vou prosperar você e a sua família. Mas sabe o que acontece muitas vezes, cara? Jesus começa a nos abençoar, Ele começa a fazer algo novo nas nossas vidas e a gente começa a se perder. Às vezes a gente aceitou Jesus, a gente já cumpriu uma parte do chamado, às vezes você está queimando aqui hoje. Mas sabe, Jesus está querendo olhar para o seu coração e falar, aonde que eu estou dentro do seu coração? Sabe, muitas vezes eu amei mais a profecia do que quem mandava a profecia. Muitas vezes eu amei mais aquilo que Jesus fazia comigo do que Ele estava me transformando. Sabe, eu comecei a me tornar uma caixinha fechada, uma caixinha onde eu só colocava Deus numa estatueta. Deus só fala através disso, Deus só fala através daquilo. Mas sabe, Jesus estava olhando para mim e falando, cadê os meus mandamentos dentro de você? Cadê as minhas palavras queimando no seu coração? Será que você tem guardado aquilo que eu depositei diante de você? Será que você tem guardado o seu coração? Será que as coisas boas não têm te atrapalhado diante de Deus? Será que as bênçãos que Deus está te dando não têm roubado o seu coração? Será que a prosperidade financeira não tem roubado você de dar uma semente? Ah, meu irmão, até as coisas boas nos afastam do Senhor, se elas não tiverem no lugar certo, na hora certa. E se a gente pega o reinado, cara, Davi fala para Salomão, ei, eu estou morrendo, mas sabe, se você guardar o seu coração, se você seguir as palavras do Senhor, as suas ordenanças e os seus testamentos, eu permanecerei com você, eu não deixarei você, eu continuarei a jornada com você, não importa como você começa, mas como você continua dia após dia. O nosso resultado, cara, não é simplesmente ser salvo e chegar no céu. Ah, Jesus, eu estou salvo, eu estou no céu. O nosso resultado é de glória em glória, sendo transformado pelo Senhor, tocando uns aos outros, sendo vulneráveis uns com os outros, guardando as palavras do Senhor no nosso coração, para que a gente não venha se perder. Ei, Jesus está nos chamando hoje. Oi, Jesus. Cara, eu não sei vocês, mas no louvor eu senti Jesus aqui, ó, pertinho da gente. Eu falei, Jesus, eu sei que você está aqui hoje e você quer trazer um renovo sobre essa casa. Enquanto eu estava escrevendo isso nesses dias, Jesus me deu eu vou até descer aqui porque eu queria falar isso agora. Cara, Jesus, eu via Jesus, ontem eu estava escrevendo isso, a Laís leu umas 3 pregações, eu acho, coitado, estavam horríveis. E aí, cara, quando Jesus me lembrou, 4 da manhã,
2 noites atrás ele me deu a palavra e eu não levantei preguiçoso e esqueci tudo. Aí no outro dia eu falei, agora tá tudo fresco, eu vou fazer. Aí ficou terrível, né? E aí depois de fazer 2 palavras, a gente mudou ontem à noite e Jesus me lembrou que ele queria falar. E aí, cara, enquanto eu estava escrevendo, eu vi Jesus, ele apontando para algumas pessoas que estariam aqui hoje, falando: ei, eu te conheço dentro do ventre da sua mãe. Ei, eu te conheço desde a sua formação. Ei, eu te chamei pelo seu nome. Seu nome não é Maria por acaso, não é Teresa por acaso. O seu nome é chamado porque está escrito no livro da vida, cara. Jesus colocou algo no seu coração para transbordar, e ele te chamou lá, desde lá do começo, e você precisa só aceitar ele, cara. Não é aceitar aqui na frente só, ai Senhor, eu aceito você como único Senhor. Isso é incrível, mas não para aí. É uma jornada de todos os dias. É uma jornada de glória em glória. É uma jornada de rendição e rendição. Cara, eu via Jesus apontando: ei, até quando? Não apontando como acusar, mas até quando você vai ficar nesse lugar de conforto? Até quando você vai ficar só aí se manifestando no staff? Até quando você vai assistir só culto? Até quando, cara, você não vai ser vulnerável? Até quando? Até quando, meu irmão? Mas sabe, eu vi Jesus trazendo vida neste lugar, e eu vejo vida de Deus neste lugar. Eu vejo Jesus neste lugar transformando e tocando e trazendo um renovo sobre as nossas vidas. Eu vejo Jesus, cara, ele se movendo sobre este lugar e trazendo agitando as águas paradas. Eu vejo Jesus neste lugar, cara, chamando cada um pelo nome e trazendo um propósito, relembrando coisas que ele falou. Cara, às vezes a gente procura tanto o novo que a gente esquece o que ele falou. O novo é incrível, mas existe uma palavra que precisa ser guardada. Ei, quem ama Jesus? Aquele que guarda os mandamentos e os cumpre e os obedece. João fala isso, 1 João. Quem é aquele que ama Jesus? É aquele que guarda os mandamentos e obedece. Eu não sei vocês, mas eu passei muito tempo dentro dessa igreja com uma cara de crente, sem amar Jesus, sem guardar os mandamentos de Jesus, só esperando que Jesus falasse comigo, mas não para Ele me transformar, mas para Ele me usar, cara. Ei, Jesus está nos chamando para algo novo. Deixa eu voltar aqui um pouco do que eu estava, ou eu vou continuar, não sei. Cara, você lembra quando Jesus te chamou? Eu lembro o dia que Jesus me chamou. Eu estava num culto, eu era jovem, talvez uns 13, 14 anos, e eu já era do berço crente, né? Cara, não é porque você está na igreja que Jesus está em você. Então, eu estava lá, eu tinha ido na salinha do berçário, depois eu fui dos 4 a 7, depois eu fui do 7 a 10, pré-adolescente, adolescente. E aí, cara, um dia eu estava num culto, tinha uma pastora gringa lá, falando em espanhol, não entendendo nada, mesmo traduzindo, mas era um culto que eu chorei o culto inteiro. E eu tinha uns 14 anos talvez, e geralmente, né, quem é adolescente, jovem, igual aqui, Poeminhas, vai pra salinha, e esse dia não teve salinha, né? E aí eu tava lá chorando o culto inteiro, cara. E aí meu pai virou pra mim e falou assim: por que você tá chorando, né? Pregação tão boa, a pregação tão gostosa. E eu falei: não sei porque eu tô chorando. E eu continuo chorando o culto inteiro, e só pode ser Jesus. E Jesus falou assim para ele: eu acho que Jesus está te chamando hoje. E eu tinha certeza que Jesus estava me chamando aquele dia. Cara, naquele dia nunca tinha aquele negócio de levantar a mão, vir na frente e aceitar Jesus. Nesse dia a pastora quebrou os paradigmas. Ela falou assim: quem quer aceitar Jesus? Cara, eu levantei, eu falei: eu preciso de Jesus. Eu preciso dessa vida que está fluindo do trono de Deus. Cara, eu tinha 13, 14 anos. Eu não sabia porque eu estava chorando naquele culto, ou aquela sensação que estava dentro do meu coração. Mas eu sabia que aquele dia, mesmo sendo do berço evangélico, sendo ensinado na palavra de Deus, eu precisava assumir um compromisso com o Senhor e a responder ao chamado dele. Cara, eu lembro, eu fui lá na frente e falei: Jesus, faz morada no meu coração. Jesus, entra no meu coração. Eu não sei nada ainda do que vai acontecer, eu não sei o que está acontecendo, mas Jesus colocou uma bola de fogo naquele dia no meu coração, cara, uma sensibilidade dos céus, e Jesus começou a me moldar. Depois ele começou a me tocar e me transformar. Mas sabe, às vezes a gente acha que isso é suficiente. Jesus está falando com a gente de diversas formas. Não põe Jesus numa caixinha hoje.
Não ache que vai vir um profeta e vai revelar a sua vida. Não ache que Jesus, talvez ele faça isso. Ele ainda faz. Ele continua se manifestando, porque a Bíblia ainda fala, né? Que ele não faz nada sem revelar os seus profetas. Mas, cara, talvez o profeta é o seu GC. Talvez o profeta é o seu líder, talvez o profeta é o seu filho que você não escuta, talvez o profeta é a sua esposa, é o seu marido, talvez o profeta é seu chefe, talvez, cara, Jesus está falando com você de diversas formas e você tem se blindado, porque você tem medo, ou porque eu sei mais do que ele, ou porque ele não tem a vivência que eu tenho. Mas Jesus quer falar com você, meu irmão. Jesus está nos chamando a olhar para onde a gente vacilou e pecou e retomar a caminhada de novo, cara. Não é porque você está ministrando aqui, não é porque você está servindo, não é porque você acha que você está voando que você está voando. Ei, olha para o seu coração e vê aonde você falhou com Jesus e aonde você tem falhado. Cara, volta lá, a palavra fala, volta e prossegue. Cara, não anda cheio de buracos no seu coração, não anda cheio de amargura no seu coração, não anda achando que você sabe tudo, não anda achando que você vai ficar aqui, cara, nessa casa, vida de Deus, achando que se você precisa liberar perdão, você não vai liberar, se você está brigado com alguém que você não vai ter que liberar, sabe por quê? Porque Jesus vai chacoalhar você, vai chacoalhar o seu coração, Ele vai te incomodar, e Ele vai fazer com que você libere perdão para as pessoas, Ele vai fazer com que você seja vulnerável, Ele vai fazer com que você seja semeador, Ele vai fazer com que você, cara, seja moldado, sabe? Eu vejo Jesus tocando o coração de pais e filhos de pais, cara. Eu vejo Jesus trazendo cura sobre emoções entre pais e filhos de pais. Cara, eu não sei se você é tratado com seu pai, eu não sei nem se você tem o seu pai, eu não sei se você tem a sua mãe, o seu avó, quem cuidou de você, mas a Bíblia fala que nos últimos dias Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ei, Jesus está te chamando, cara, para você sair dessa mornidão, dessa água parada cheia de dengue e deixa o rio de Deus fluir dentro de você, cara. Ô Jesus. A metade do que escrevi, não estou falando nada. Jesus. Cara, quando Moisés estava para morrer, ele fala: Senhor, esse povo precisa de um líder. E aí, o Senhor levanta quem? Josué, que a gente sempre lembra da passagem, né? Seja forte e corajoso, não desanime, prossiga. Sabe, quando eu estava meditando nessa palavra, eu falei: Jesus, eu tenho desanimado tanto, quantas vezes eu não desanimei com você? Cara, Jesus, por que eu vivo tanto de altos e baixos? Por que eu não permaneço na sua vontade? Por que é a coragem para fazer, cara, a diferença no seu reino? Por que, cara, o ímpeto do meu coração, ele não permanece o mesmo? E ele voltou para mim e falou assim: porque você não tem guardado os meus mandamentos e as minhas palavras e as minhas ordenanças. Ei, meu irmão, não tem como ser cristão se a gente não carrega as palavras de Deus e as ordenanças. Ele não fala: ei, se você guardar as profecias. Ele não fala: ei, se você guardar a palavra do seu pastor. Ei, se você guardar a palavra de alguém. Ele fala: se você guardar os meus mandamentos, se você me amar acima de todas as coisas, se você responder aquilo que eu estou te pedindo, se você, cara, prosseguir para o alvo que sou eu, se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você, e aí você vai ser satisfeito em mim, e aí, cara, você vai ser satisfeito em mim, e aí você vai ser transformado por mim. Cara, eu cansei de ser um crente de altos e baixos, e eu vivo altos e baixos dentro da minha vida, cara. Passo às vezes semanas sem ler a Bíblia, eu lembro que eu tenho que ir pro GC, cara, é terrível. Vocês passam por isso ou só eu? Cara, nunca tenho tempo, e quando tenho preguiça. E aí depois eu quero que Jesus se revele. Aí a gente fica tomando tapa na cara de Jesus. Ei, Jesus está chamando a gente para ter uma vida constante, uma vida de paixão, uma vida de graça, uma vida de misericórdia, sabe? Às vezes eu chego no GC, cara, e falo: Jesus, eu não tenho nada para falar hoje. Eu nem queria estar aqui hoje, cara. Quantas vezes, cara, eu vou pro GC só pela obrigação. Mas quando eu estou ali
no elevadorzinho deles, da Gabs e da Bru ali. Eu falo, Jesus, eu vim até aqui, eu e a Laís, diversas vezes vai conversando, cheio de treta no dia, cheio de problema, cheio de coisa. Cara, a gente até ouviu a palavra de novo, mas já nem sei o que a palavra estava falando. A gente já até leu os esboços e a gente já nem lembra mais. Mas quando a gente chega lá na porta da casa, ele fala, Jesus, a gente está aqui, cara, você precisa fazer alguma coisa. E um dia, quando eu estava subindo no elevador, Jesus falou para mim assim, cara, não importa o que vai acontecer no GC, o que importa é se seu coração está sendo vulnerável aqui dentro. Não importa se as pessoas vão abrir o coração dela, o importa é que você vai abrir o seu. Não importa se você vai ser usado para tocar a vida de alguém, mas o que importa é que eu vou tocar a sua vida através deles. Cara, Jesus, eu andei muito tempo preocupado em dar um bom GC lá, cara. E eu falava, Jesus, que GC porcaria hoje. Nossa, todo mundo no grupo falando, o GC foi incrível, e eu falando, GC, porcaria. Cara, teve um dia que eu comecei a ser vulnerável, primeiro dia, chorando no GC, todo mundo assim pra mim. Aí eu falei, Senhor, eu vou embora, por que eu estou fazendo isso daqui? Mas sabe, não é sobre o que os outros vão fazer em você, é sobre aquilo que você está liberando, é sobre aquilo que você está deixando ser tocado, sabe? Nosso GC tem sido tomado pela graça de Deus de uma forma diferente, porque pessoas têm entendido que o Senhor tem chamado elas para estar lá, não para elas simplesmente estarem no grupo de amigos, sabe por quê? Porque lá, cara, não tem ninguém que é amigo de ninguém, é um GC, cara, que todo mundo vem num ponto da cidade, não é brotherzinho, às vezes você é brother de um do outro aí, você veio do mesmo ministério antigo, lá é um monte de gente de um bando de canto de São Paulo e se junta. Talvez um ou outro seja mais próximo, mas sabe, a Mi nem sabe disso, mas ela falou nessa semana, cara, eu nem ia falar seu nome, mas eu estou incomodado aqui, ela falou assim, cara, às vezes a gente acha que a gente vai abrir o coração só para os nossos amigos, só para aqueles que a gente tem afinidade. Sabe aquele que você gerou um papinho? Aquele que já te conhece? Aquele que sabe que você é? Mas sabe, tem coisa que você precisa liberar para o corpo. Deixa o corpo te tocar. Cara, lá ninguém fica fazendo terapia gospel não, a gente só escuta. Quando Jesus já teve tempo de terapia gospel, né? Parecia um bando de terapeuta. Por que você não faz isso? Porque todo mundo estava aprendendo a fazer GC, né? Mas hoje, cara, Jesus tem tomado os nossos corações, cara, através da partilha, sabe? E ela falou isso pra gente essa semana, eu vim aqui, talvez ela tenha uma relação com um casal só lá. E ela chegou, cara, e abriu o coração dela pra gente. E aquilo tomou meu coração. Eu falei, Jesus, o Senhor não se move por afinidade, mas você se move por um propósito maior. O Senhor quer curar a sua igreja. O Senhor está chamando uma igreja para ser curada, para ser transformada, para responder aquilo que os céus estão dizendo, meu irmão. Cara, isso transbordou meu coração, me tocou. Falei, Jesus, você está borbulhando. Eu vejo pequenas sementes frutificando no GC, cara, de pessoas que não falavam nada, de pessoas que estavam lá, talvez por uma mera obrigação, como eu já estive por uma mera obrigação, porque eu tinha que ir, cara, eu tenho que ir, sou eu que lidero o GC, talvez você vai porque você lidera o GC, né, e aí na sua casa, o meu ainda não é na minha casa, né, mas eu ainda tenho talvez 1% do Espírito Santo que fica lá, mano, você não vai mesmo, tem certeza? Mas, cara, é muito louco, porque a gente tem... Estou falando alguma besteira? Meu Espírito Santo está aqui, né? A mulher, cara, a mulher é meu Espírito Santo, eu não estou olhando para ela, e eu lembrei agora que ela tinha um comunicado, se eu estivesse falando besteira, ela fazia um sinal. E aí, eu não sei se ela já fez, e eu me perdi, né? Eu estou aqui olhando para o fundo, e aí eu falei, ixi, Jesus... Cara, mas quando Jesus trouxe isso para nós, de tipo, não importa o que vai acontecer, o que importa é se o seu coração está disponível naquele lugar. Eu vou habitar entre vocês, eu vou fazer morada, os meus mandamentos vão começar a se manifestar, porque vocês têm guardado os meus mandamentos, que a Bíblia fala, ame uns aos outros, cara, suportem uns aos outros, ame o seu próximo como você mesmo, cara.
É difícil estar lá, cara, muitas vezes. É difícil amar o irmão que, cara, nunca está feliz. É difícil o irmão que você não tem papo. É difícil ficar perto do irmão que você não tem afinidade. Mas Jesus tem mostrado pra gente que não importa a afinidade que você tem. O que importa é que existe um elo de espírito e que Jesus quer usar o mesmo espírito dentro de você. Ele quer tocar no espírito do outro. Ele quer trazer vida e Jesus tem trazido vida, cara. Porque Ele tem nos chamado para não sermos mais os mesmos. Eis que sou a porta e bato, se você abrir eu vou entrar e vou fazer morada, eu vou transformar, eu vou mudar coisas de lugar, eu vou mexer em caixinhas que você não estava esperando abrir, eu vou cutucar a sua ferida para que eu possa curar, eu vou, cara, mexer em você até você não aguentar mais e se derramar na minha presença. Cara, Jesus nos está chamando para o tempo novo, para uma graça, para uma misericórdia, para um tempo de avivamento. Um tempo de avivamento, cara, no seu casamento. Escolha o seu casamento todo dia, escuta Jesus, escuta seu esposo, sua esposa. Se você não é casado ainda, escuta os seus líderes, escuta os seus pais, cara, escuta, tem um coração humilde, sensível, sincero. Eu vou falar para vocês, irmão, eu tenho um coração difícil. Às vezes eu falo, mano, eu fiz tal coisa, o cara nem falou nada. Às vezes eu preciso de um ego, eu preciso dar aquela amaciada. E nessa casa é o que menos tem, cara. É o que menos tem. Eu falo, Jesus, mas eu falei isso para aquela pessoa. Aquela pessoa nunca dá um mérito. Graças a Deus. Cara, meu ego, às vezes ele quer ser inflado. Às vezes eu quero sair do GC e quero falar, mano, que GC louco. E Jesus vem agora mudando a minha visão sobre o GC. Agora mudando a visão sobre aquilo que Ele está fazendo. Então, permaneça no GC. Deixa o corpo te tocar. Deixa as pessoas abrirem o coração. Seja vulnerável, irmão. Vai para a mesa. Cara, tira essa preguiça da mesa. Deixa Jesus tocar você. Deixa você tocar a vida dos outros, sabe? Jesus nos fere para que a gente possa curar o corpo, mas também nos fere para que o corpo nos cure. Existe um chamado para que nós nos levantemos nessa noite e vivamos algo novo em Jesus. Amém? Cara, e para terminar... Não sei nem que oração, isso já é para terminar, graças a Deus. Cara, eu não falei, tinha 9 páginas, graças a Deus que eu não falei 9 páginas, hein? Jesus do céu. Ah, Jesus, nós te amamos e nós precisamos de você, porque você é tudo para nós, Pai, e eu te agradeço, porque tudo aquilo que você prometeu para nós vai se cumprir. Eu te agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor tem dado promessas, o Senhor tem dado sonhos, o Senhor tem chamado os seus filhos não para serem mais os mesmos, o Senhor tem derramado algo novo sobre os seus filhos, sabe? Isaías 55:8 fala assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e sem fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o que eu enviei. Meu irmão, Jesus está te chamando, não é para você ficar da mesma forma. Ele tem colocado palavras sobre você. Talvez você venha falar, e cara, Jesus nunca falou, eis que te digo, mas não é isso que Ele quer para você essa noite. Ele está te chamando, ei, saia da onde você está, deixa eu cumprir a minha palavra dentro de você, deixa eu reavivar o dom que tem dentro de você, deixa eu colocar um clamor, uma chama de fogo dentro de você de novo, porque se eu declarei uma palavra sobre você, se eu te chamei, ó Israel, pelo seu nome, cara, eu vou continuar, eu vou fazer. Aí a minha palavra não vai voltar vazia até que se cumpra. Cara, deixa Jesus tocar você essa noite. Assim como a nuvem, assim como a neve desce do céu e a chuva desce para regar a terra. Cara, tem várias, não sei se eu posso falar chave, né? Várias coisas ali nesse versículo, mas se você está seco, Jesus vai molhar o seu coração hoje. Se você, cara, não tem sonhado mais, os pensamentos do Senhor são maiores do que os seus pensamentos. Se você tem se achado esquecido, ei, Jesus te encontrou hoje.